Prazer de receber Flávia Lefebvre agora aqui no 11 News. Seja muito bem-vinda, Flávia querida. Deixa eu abrir aqui o seu microfone para a gente começar a conversar. Para quem não conhece a Flávia Lefebvre, tem um perfil no Twitter absolutamente imprescindível. Ela é advogada especializada em direito do consumidor, telecomunicações e direitos digitais. Mestre em processo civil pela PUC de São Paulo. Também é integrante da Coalizão Direitos na Rede, consultora associada do Instituto NUPEF, que é o Núcleo de Pesquisas, Estudos e Formação, membro do Conselho Consultivo do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Tararé. Enfim, muitas atribuições aqui. Se eu continuar lendo aqui a biografia, eu vou colocar na legenda para vocês a biografia da Flávia. Flávia, querida, eu lembrei agora, lendo a tua jornada aqui, a tua biografia, do Adi Damus, que muito provavelmente vai permanecer na Secretaria Nacional do Consumidor, mesmo com a troca do Dino com o Lewandowski, até porque ele tem feito um trabalho muito bom. Você tem o Adi Damus, por ele, passa também as questões que são voltadas para o universo digital, né? Seja bem-vinda, Flávia. Boa tarde, bom dia ainda, né, a todas e todos. Obrigada, Conde, por mais esse encontro. Então, sim, as questões de direito digitais, né, estão submetidas à Secretaria Nacional do Consumidor, né, que é um organismo dentro do Ministério da Justiça, porque essa relação que a gente mantém com essas empresas é uma relação de consumo, como já reconheceu o Superior Tribunal de Justiça desde 2014, né? Porque ainda que a gente não pague diretamente com dinheiro essas empresas, né? Mas a gente paga vastamente com os nossos dados, né? E lembrando que são os nossos dados que propiciam que mais de 85% do lucro, da receita dessas empresas vem da exploração dos nossos dados pessoais. E quando eu falo dados pessoais, não estou falando só do seu endereço, do seu CPF, não, estou falando das nossas experiências humanas que a gente tem na rede e que são datificadas, são utilizadas para perfilamento e agora com inteligência artificial para fazer coisas muito perigosas, como a gente tem visto por aí, né? Pois é, a situação agora vai afunilando, vai ficando mais, inclusive, também complexo, né? A gente vai falar um pouco sobre tudo isso. Eu queria começar, Flávia, falando do Sleeping Giants e da Jovem Pan, porque houve ali uma questão jurídica entre os dois, e a Jovem Pan ganhou, né? Do Sleeping Giants. O que você sabe sobre esse processo? Explica para gente. O Sleeping Giants é uma organização que fica de olho em canais e empresas que atuam na internet e que levam desinformação, estimulam discurso de ódio, atividades criminosas, etc. E o que eles fazem é atuar no sentido de notificar as empresas que financiam, né, essas plataformas, esses sites, etc., que promovem práticas ilícitas, para que elas sejam desmonetizadas, não só no YouTube, né, na prática algorítmica aí do YouTube de monetização, mas também os financiadores, as empresas que financiam, né, essas plataformas. E a Jovem Pan, como a gente sabe, ela tem tido uma atuação muito complicada. Vamos dar exemplos concretos, né? Vamos lembrar da época da Covid, em que ela reafirmava as práticas ilegais de desestímulo à vacinação, cujas consequências o governo agora, Lula, está tendo que enfrentar, né? Para engajar novamente a população brasileira na vacinação. Nas eleições, houve muita desinformação e reafirmação dos discursos dos bolsonaristas de que as urnas não eram confiáveis, enfim. Tanto assim que o Ministério Público Federal, aqui de São Paulo, mandou uma recomendação à Advocacia Geral da União, que desde o governo Lula passa a ter um papel importante
no controle da desinformação, para que a Advocacia Geral da União verificasse, instaurasse procedimento para verificar se não estaria havendo abuso por parte da Jovem Pan da concessão que ela tem para explorar a radiodifusão, né? Mas, apesar de tudo isso, a Jovem Pan entrou com uma ação contra o Sleeping Giants, que fez uma campanha para desmonetizar a Jovem Pan por conta justamente dessas práticas, e ganhou em primeira instância. Eu acredito que essa decisão ela deva ser revista no Tribunal de Justiça ou mesmo no Superior Tribunal de Justiça, entendendo que a Jovem Pan estava no seu livre exercício de expressão, né? E de explorar a radiodifusão e de explorar a liberdade de expressão, como a direita tem feito, né? Tem feito não só aqui, mas tem feito nos Estados Unidos, tem feito em vários países, tanto é que existem diversas iniciativas esse ano, inclusive aqui o G20 vai acontecer esse ano aqui, o Brasil é quem coordena um grupo de trabalho sobre desinformação, né, sobre direitos digitais, etc. Isso está sendo muito observado e se buscam ações regulatórias, porque a gente tem esse ano, né, no mundo, mais de 50 eleições. E a gente sabe que essas plataformas elas têm tido uma influência determinante no resultado dessas eleições com retrocessos. E, por exemplo, os Estados Unidos estão especialmente preocupados porque o YouTube, por exemplo, aqui onde nós estamos conversando, disse lá nos Estados Unidos que deixará, né, de retirar conteúdos que digam que a eleição de 2016, de 2022, né? Não, 2020, né? 2016 foi fraudada, né? E também conteúdo sobre vacina. Então, assim, é estranho, né? Que essa decisão do tribunal. Do juiz aqui da corte aqui de São Paulo, né? Aqui no Fórum Central, né, de São Paulo, uma decisão da nona vara civil, né, uma ação civil indenizatória, determinando que o Sleeping Giants tire todos os conteúdos que estimulem essa campanha, desmonetização da Jovem Pan, e condena o Sleeping Giants a pagar, a título de danos morais para a Jovem Pan, R$20 mil. Sim. Então, a gente vê que as questões são complexas, que o judiciário precisaria, talvez, fazer um esforço para se inteirar melhor da complexidade desses temas, né? Mas vamos ver, o Sleeping Giants já se manifestou dizendo que vai recorrer, e eu acredito que isso deva ser modificado, inclusive porque existe já ações no Ministério Público, ação civil pública, etc., contra a Jovem Pan, justamente por conta dessas práticas ilegais que representam o uso abusivo da concessão da exploração da radiodifusão. Agora, a Jovem Pan ficou assustada com essa transição, vamos dizer assim, de panorama no Brasil, tanto que mandou emissários para Brasília, atenuou um pouco a linguagem, eles estão fazendo uma espécie de... Estão tirando um pouco o pé, né? Claro, porque mudou, né? Eles tinham ali quase que uma sociedade com o governo Bolsonaro, né? E estão querendo se aproximar do governo Lula. Também já tem essas questões circulando por aí. Sobre o Sleeping Giants... Estão na mira do Ministério Público, né? Estão na mira também do Ministério, exatamente, né? Para punições que transcendem essa questão do Sleeping Giants. Eu queria que você falasse, o Sleeping Giants está tendo uma performance, uma performance interessante no Brasil, porque ele nasceu nos Estados Unidos e no Brasil me parece que é um casal que toca, né? Enfim, deve ter uma equipe maior hoje, creio eu. Como é que tem sido a atuação dos Sleeping Giants? Então, eu entendo que tem sido uma atuação importante, né? Inclusive esta contra a Jovem Pan, porque a Jovem Pan tem tido muitas influências
negativas nesses processos todos, mas não se restringe a isso, né? O Sleeping Giants, apesar de ter uma equipe pequena, continua tendo uma equipe pequena, infelizmente, né? As iniciativas da sociedade civil não contam, né, com financiamento tão largo assim, né, para ampliar as suas ações, mas eu acho que é uma ação importante de fiscalização e de supervisão, inclusive porque hoje, no Brasil, a gente, apesar de ter Código Penal, ter Código de Defesa do Consumidor, Lei da Concorrência, etc. e tal, a gente não tem um órgão específico de supervisão sobre a atuação dessas plataformas, a gente não tem uma legislação específica sobre transparência, sobre a atuação das plataformas, então é importante que a sociedade civil faça o que está na Constituição, que é um direito nosso, né, de fazer o controle social. Você tem o controle social feito aqui no Brasil, especialmente também pela sociedade civil. A nossa Constituição, lá de 88, né, que infelizmente muitas vezes não é muito respeitada, mas ela é muito avançada no sentido da representação, porque ela não garante só a representação política, mas ela garante e trouxe vários instrumentos para fortalecer a participação social, né? Então, e o controle social que estão previstos expressamente na Constituição. Então, o Sleeping Giants, entre tantas organizações, como a Coalizão de Direitos na Rede, que reúne mais de 50 entidades da sociedade civil, onde está Intervozes, IDEC, Barão de Tararé, Coletivo Digital, enfim, tantas organizações, IRIS, no PEF, né? Tantas organizações que precisam atuar com supervisão. Tanto é que o Tribunal Superior Eleitoral, que constituiu agora uma comissão para acompanhar essas questões nas próximas eleições, traz representantes para essa comissão da sociedade civil. Então, acho que o Sleeping Giants compõe esse quadro de supervisão da sociedade civil sobre a atuação dos direitos digitais, sobre a garantia dos direitos digitais. Perfeitamente. Quando chegou no Brasil foi um acontecimento, né, muito bem-vindo e tudo mais, mas depois a gente viu a dificuldade que é se estabelecer num país que está cheio de cartéis e lobbies, né? Mas conseguiu vitórias importantes, que eu me lembre. Sim. Flávia, desmonetizou alguns perfis que eram realmente tóxicos aí, ainda que o Twitter tenha hoje uma administração diferente. A Márcia Lourenço Lima está perguntando quem financia Sleeping Giants. Eu acho que eles são, como outros perfis em redes, monetizados. As pessoas contribuem, né? É assim, Flávia, você sabe? Eu não sei exatamente, mas tem um financiamento deles de várias organizações, projetos e tudo, que financiam esses trabalhos e que são criticados, né, muitas vezes. Você tem financiamento da Fundação Ford, do Open Society e outras organizações assim, né, em que as organizações têm sido alvo de crítica por conta disso, mas o fato é que, ainda que essas organizações financiadoras, de alguma maneira, estejam ligadas, né, ao capital, né, ao setor econômico, mas esse financiamento hoje ainda tem sido importante para que a sociedade civil questione. Você vê, o Sleeping Giants está criticando e está atuando contra abusos que são feitos pela Jovem Pan. Jovem Pan, esta que, como a gente sabe, tem uma ligação comercial de financiamento com o próprio YouTube, né? Naquele projeto Google News Initiative, né? O Jovem Pan recebeu $300 mil do Google, né? Então, a gente tem essas perplexidades aí desse mundo, mas é assim que as coisas vão andando, né?
Olha, eu coloquei aqui na tela o perfil dos Sleeping Giants no Twitter, né? O X. Eles têm 500 mil aqui de seguidores. Sleeping Giants Brasil cresceu, se consolidou. E aqui eles pedem para apoio aqui, né? E eu não vou poder mostrar a tela, mas tem várias modalidades de apoio: R$19,99, R$49,99, R$99,99. Faz como todos os perfis, né, de manter o público, manter a atividade do perfil, né, e do serviço público que eles prestam para todos nós. Deixa eu ver para onde que eu vou com a Flávia Lefebvre. Eu queria que você falasse um pouco, Flávia, da inteligência artificial. Você tem comentado isso no seu perfil no Twitter também. Você diz que os mais otimistas, né, demonstram preocupações justificáveis pelo potencial de dano da tecnologia. Eu tenho percebido que a tecnologia também pode ajudar muito, né? Pode facilitar, por exemplo, transcrição desta entrevista que eu estou fazendo com você, né? A inteligência artificial transcreve em 2 segundos, né, a nossa entrevista. Isso é importante, pode ajudar, pode mudar um pouco a compartimentação dos trabalhos, das delegações que algumas empresas ou pessoas físicas podem fazer. Agora, tem o efeito colateral. E aí eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como é que está a discussão nesse ponto. Então, Conde, toda tecnologia, né? Essas novas tecnologias, elas têm resultados muito importantes. Por exemplo, a gente está aqui conversando numa plataforma da internet e certamente, se a gente dependesse de uma grade de uma empresa de televisão ou de um grande jornal, a gente não conseguiria estar mantendo essa conversa. Então, isso é importante. A inteligência artificial, então, nem se fala, ela tem aplicações altamente relevantes, né? No campo da medicina, no campo da agricultura, no campo da produção industrial. Ninguém está discutindo isso. A grande preocupação é a seguinte: ela avança muito rápido nesse momento, especialmente a inteligência artificial generativa, né? Que é essa inteligência artificial que cria textos, que de alguma maneira compete com habilidades humanas, né? Sem nenhuma regulação, né? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem já um projeto de lei 2338 sobre inteligência artificial, mas ele não trata ainda não foi aprovado. Primeiro, não foi aprovado ainda. E, segundo, ele não trata dessa inteligência artificial generativa, que é como o ChatGPT, etc. E as possibilidades dessa tecnologia, elas são imensas, né? E elas têm, sim, um potencial de dano, porque ela pode falsear. Por exemplo, eu já usei o ChatGPT até para testar, e já vi que muitas vezes você faz uma pergunta e a resposta tem erros graves, entendeu? E se as pessoas vão depender disso para estudar, para trabalhar. Outro dia eu vi uma notícia, eu não cheguei a ver a sentença, de um juiz que usou a inteligência artificial para dar uma sentença. E o resultado foi dramático, porque a coisa não tinha nada a ver, o resultado que a sentença tratava de algo que não tinha nada a ver com o caso que estava em julgamento. Ou seja, imagina a utilização dessas tecnologias sem o devido controle, né? Os efeitos disso para a sociedade, o desprestígio para o poder judiciário, que é uma das pernas de sustentação da democracia, né? Aliás, sem querer te interromper, desculpa, já interrompendo, o ministro presidente do STF nesse momento, o Luiz Roberto Barroso, ele soltou um comunicado, não sei se você viu, de que estava incorporando inteligência artificial para os processos, né, para acelerar os processos dentro do STF, o que é uma temeridade gigantesca. A gente ficou chocado com isso. Você chegou a ver? Inclusive, ele disse que estava conversando com as Big Techs com relação a isso também, e como se as Big Techs fossem boazinhas, né? Que quisessem colaborar. Não sei se você chegou a ver.
Eu não vi exatamente o teor aí desses combinados, mas assim me preocupam muito, e o que eu vi, né, foi o que me chamou muita atenção e que eu fui ver, foi aquela carta assinada por mais de 1.500 pessoas ligadas às empresas de tecnologia, inclusive o dono aí do Elon Musk, do X, né, dizendo, entre outros, né, figuras proeminentes aí do mundo da tecnologia, dizendo, vamos desacelerar um pouco, né, vamos tirar o pé do acelerador, porque a gente precisa de mais regulação. Vamos lembrar que hoje, né, essas empresas que hoje dominam os mercados de prestação de serviço na internet, Meta, Alphabet, que é a holding do Google, entre Microsoft, Apple, entre tantas, né, elas se desenvolveram num momento em que o neoliberalismo e, portanto, o desprestígio da atuação do Estado como regulador, como fiscalizador, estava lá em cima, né? E o resultado foi péssimo, né? Porque essas tecnologias elas têm efeitos muito amplos, abrangentes, e por conta da exploração do Big Data, né, dessas tecnologias de perfilamento e, portanto, como atingir determinados perfis, né, e influenciar na formação de consciência, na formação de posturas políticas, etc., sem nenhuma regulação. E é o que a gente está assistindo aqui no Brasil, já em várias eleições, e vamos combinar que 8 de janeiro contou agora de 2023, contou com uma atuação importante, né, no engajamento da população, uma atuação importante das plataformas, né? Então, essas tecnologias são importantes? Elas trazem benefícios? Trazem. Porém, a gente muitas vezes precisa botar o pé no freio e antes tentar estruturar mecanismos de controle para que a coisa não traga mais malefícios do que benefícios, né? É uma discussão realmente muito importante para o Elon Musk, né, se posicionar dizendo que tem que ir devagar, você já vê o tamanho do problema. Deixa eu só prestigiar aqui a nossa internauta Maria Marta Antunes. Esconde alguém do chat? Alguém está ouvindo o meu bom dia a todos e todas? Estou achando que estou fora do ar no chat. Não está não, querida. Você está aqui. Bom dia para você. Aliás, reforçando, agora a gente já está no boa tarde, né? Boa tarde. Meio-dia, 5 minutos. Estamos ao vivo aqui com Flávia Lefebvre para a gente falar um pouquinho do circuito digital e das questões e das possibilidades de regulação no Brasil. O Brasil, num certo sentido, está até adiantado nessa história, né, Flávia? Com todos os senões, o que você poderia dizer? Porque eu vejo, por exemplo, os Estados Unidos olhando a atuação, elogiando o Alexandre de Moraes em alguns pontos, né, na condução do 8 de janeiro, para dizer assim, simplesmente um dos desdobramentos que nascem das redes, né, e vão para essa. O 8 de janeiro nasceu nas redes sociais, né? Então, estamos e não estamos, né? Por que estamos? Porque a gente tem, ainda que o Marco Civil da Internet esteja aí na mira de alguns ataques quando se trata de responsabilidade das plataformas, mas é uma lei importantíssima e que traz uma garantia que está sob ameaça e que me preocupa muito, de que a gente não deve, a princípio, né, responsabilizar o mensageiro pelo conteúdo das mensagens. É isso que o Marco Civil fala. O Marco Civil fala assim, olha, as plataformas vão, quando se tratar de danos decorrentes de conteúdo postado por terceiros, elas só vão responder quando intimadas pelo Poder Judiciário para remover o conteúdo, elas resistirem e não retirarem esse conteúdo.
Isso é uma garantia, como o próprio artigo 19 do Marco Civil da Internet fala, para as garantias de liberdade de expressão e para evitar censura prévia, né? Então, essa é uma garantia muito importante. O Marco Civil também fala, né, que as plataformas, as empresas que atuem na internet devem responder por seus atos próprios, né? Então, que atos próprios são esses? Recomendação, ampliação de alcance de determinados conteúdos, porque isso são práticas delas, são práticas algorítmicas comerciais adotadas pelas plataformas, né? Por exemplo, na eleição agora que passou, houve um impulsionamento imenso, né, de plataformas como a própria Jovem Pan, como o Brasil Paralelo, com influências... Mas eles não compraram esses impulsionamentos? Desculpa. Eles compram esse impulsionamento, mas de acordo, e aí é um outro ponto positivo que eu acho que a gente tem aqui, eles ganham com o impulsionamento. E de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, que apesar de ser uma lei de 1990, é uma lei muito avançada até hoje, né? E que outros países não contam com essa lei, a gente tem a responsabilidade solidária de todo mundo que integra a cadeia de consumo. Então, se a empresa, YouTube, por exemplo, está ganhando com impulsionamento, e às vezes ele não ganha, às vezes ele recomenda, né? A gente tem pesquisas mostrando que, pesquisa do INTCDD, né, um instituto de pesquisa lá ligado à Universidade Federal do Rio de Janeiro, mostrando que quando os cidadãos entravam nos canais certificados dos poderes legislativos para assistir uma audiência pública ou para conseguir alguma informação, a hora que acabava aquele vídeo, ele era recomendado pelo sistema algorítmico do YouTube para a Terça... Como é que chama aquele canal? Terça Livre? Cara que tá... Terça Livre, para a Jovem Pan, para o Brasil Paralelo, quer dizer... Por quê? Porque essas empresas elas ganham com engajamento, com clique. E, infelizmente, o ser humano se interessa por coisas que chamam mais atenção, que possam ter repercussões mais graves, etc. Então, as empresas elas têm que responder por isso. Além disso, o Código de Defesa do Consumidor também diz que as empresas devem prestar um serviço seguro. Então, se eu recomendo, se eu jogo os usuários, né, para sites que não são seguros, que estimulam discurso de ódio, que estimulam práticas ilícitas, instigação de suicídio, racismo, desrespeito a medidas de saúde pública, a plataforma tem que responder, porque a gente não pode considerar que isso seja um serviço seguro, especialmente quando a gente está falando de crianças e adolescentes, né? Bom, eu vou lembrar aqui uma digressão controlada aqui para o nosso debate, né? Enquanto o mundo, o sul global, tenta desdolarizar, né, as transações internacionais, a gente só se esquece que as Big Techs são todas fincadas nos Estados Unidos, né? E exercem todo o paradigma que vai ser seguido por essa distribuição, à exceção da China, porque a China tem as suas próprias redes e distribuições ali. Flávia Lefebvre, aqui, olha, antes de falar, eu quero falar do Mind, dessa empresa que gerencia influenciadores com você, que é uma coisa terrível, quer dizer, é um pouco a esquerda chegando, né, nessas distribuições aí da internet, mas de maneira perigosa. Mas antes, eu queria te perguntar sobre o Monark. O Monark acabou, ele enfim, desabafou, dizendo que estou sendo perseguido, ele se mudou para os Estados Unidos, e tem toda uma discussão em torno da questão de liberdade de expressão sobre o que ele propaga, e eu queria saber como é que você observa o caso específico do Monark, porque eu acho que é emblemático.
Olha, eu vou te confessar que eu sei superficialmente sobre esse caso, mas tentando te responder e também complementando a pergunta que você tinha me feito antes, né, que os Estados Unidos, por isso que ele fugiu para lá, tem uma outra compreensão do que seja a liberdade de expressão, porque nos Estados Unidos eles entendem que você pode fazer, e aliás tem uma decisão recente, né, de que você pode se manifestar e promover conteúdos, mesmo que esses conteúdos possam configurar crimes, né? Esse tem sido o entendimento. Aqui, o entendimento que tem sido fixado no STF, especialmente repetido fortemente pelo ministro Alexandre de Moraes, inclusive na condução dos assuntos no TSE, né, no Tribunal Superior Eleitoral, é de que a liberdade de expressão ela não é absoluta, né? Você não pode, e com o que eu concordo, você tem liberdade de expressão, mas você não pode fazer um uso abusivo desse direito, que é quando, por exemplo, você estimula práticas ilícitas, quando você estimula o suicídio, quando você explora o desejo e as fantasias infantis das crianças e dos adolescentes, quando você estimula práticas que são inequivocamente ilícitas. O que é inequivocamente? É aquilo que está expresso no Código Penal, é aquilo que está expresso de uma forma inequívoca no Estatuto da Criança e do Adolescente, enfim, a gente tem uma série de normas no Brasil, né? E aí, nesse ponto, a gente está adiantado, mas que, infelizmente, não tem sido posta em prática, né? Então, quando alguém se torna alvo, né, de uma autoridade que resolve fazer o enforcement, né, aplicar a legislação brasileira, né, atuar de uma forma soberana, porque a soberania nacional se exerce também quando os poderes constituídos aplicam a lei, né, fazem valer os contratos sociais todos aprovados no Poder Legislativo, a pessoa sai fora e não quer responder, como o representante lá da Terça Livre, que está fugido lá nos Estados Unidos até hoje. Também eles vão para lá, entendeu? Então, eu acho que a gente, nesse ponto, a gente está mais avançado, porque a gente tem tido uma atuação da Suprema Corte que enxerga a liberdade de expressão com suas devidas medidas, né? Eu acho que tem gente que critica, que acha que não, que a liberdade de expressão é algo sem limites, porque senão você estaria fazendo algo que é proibido pela Constituição, que é censura prévia. Porém, as novas tecnologias, a velocidade da internet, eu acho que fazem com que a gente deva ter uma visão da lei mais responsável e entender que ela deve ser interpretada de acordo com as conjunturas. Vamos lá, a gente estamos encaminhando aqui para o final da participação da Flávia, temos aqui 4 minutos, Flávia, vou pedir para você comentar essa questão da Mind, quer dizer, uma agência que cuida, né, agencia influenciadores e que mexe com milhões, né, de reais ou dólares, vai contra um pouco o espírito, distorce um pouco aquela ideia de que o usuário, né, pode se manifestar nas redes sociais, mas na verdade ela captura um conjunto de usuários, né, torna celebridades, né, artificiais, um pouco como a TV aberta faz com o Big Brother da vida e tudo mais. Aliás, não é surpreendente que essas instâncias estejam conectadas, Mind, Big Brother, etc., Globo, né? E perigosamente, né, trazendo também instâncias do próprio governo federal que estão, né, permeando as redes sociais para se manter, são tão criticados por não usar, a esquerda não sabe usar as redes sociais, e aí a gente tem uma mistura um pouco tóxica que redundou no caso da Choquei
do suicídio daquela garota que foi ali, foi veiculada uma fake news sobre ela. Ela não suportou a pressão e se suicidou, um processo que está correndo na justiça. Explica um pouco para a gente essa situação que a gente tem agora como desafio aqui no Brasil. Eu acho que esse caso, um caso muito triste, né? Mas que ele serve para revelar o grau de envolvimento de quem atua na internet. Então, a gente tem, neste caso específico, as plataformas, porque a Mind, por exemplo, o que ela faz? Ela gerencia, ela ajuda a gerenciar os conteúdos de diversas pretensas celebridades aí nas redes sociais que já existem, Instagram, Facebook, Twitter, etc., TikTok, etc. e tal. Então, você tem, sim, uma cadeia aí de responsabilidade que deve ser apurada nesse caso específico da Jéssica, né? Esse caso tão grave. A gente tem, então, a responsabilidade das plataformas, e aí eu vou aproveitar aqui para dizer que um debate sobre regulação que está em pauta e que tem aspectos muito positivos e outros muito controversos, que é o PL, Projeto de Lei 2630 de 2020, que quase foi aprovado o ano passado e que traz aspectos bastante preocupantes, como a previsão de risco sistêmico, de dever de cuidado, que esses aspectos, sim, se não forem aperfeiçoados, podem comprometer, na minha análise, a liberdade de expressão. Depois, a gente tem a responsabilidade das pessoas que postam os conteúdos. E, nesse caso, a Mind, o que ela faz? Né? Ela faz a administração desses conteúdos. Em que medida ela faz a administração desses conteúdos? Né? Por que diversos clientes dessa empresa, né, postam conteúdos semelhantes ao mesmo tempo e, enfim, existe aí uma conjunção de fatores, tanto das pretensas celebridades e de como que é a sustentabilidade dessa empresa que faz a administração desses conteúdos, que precisa ser observada. No caso específico da Jéssica, né, pelo que eu pude levantar, o que está sendo investigado pela polícia é se houve simplesmente não, porque não é simples, né, um crime contra a honra, ou seja, se era uma difamação, injúria contra a moça, ou se houve incitação ao suicídio, que é um crime de ação penal pública, ou seja, que vai ser movida uma ação contra os responsáveis. Quem são esses responsáveis? Quem faz análise desses conteúdos? Né? E considerando a amplitude, a abrangência do alcance desses conteúdos, né? Algo que a princípio pode parecer só um crime contra a honra, ele pode se tornar um crime de incitação ao suicídio, especialmente quando a pessoa, como fez a Jéssica, vinha às redes desmentir os conteúdos, dizer que estava deprimida, a mãe da menina também se pronunciando publicamente sobre as condições preocupantes da saúde mental da Jéssica, né? Então, a gente precisa... esses temas, né? Existe um projeto de lei sobre responsabilidade de influenciadores, né? Essa palavra é uma loucura, né? O que a internet proporciona, né? E eu acho que sem regulação, e nesse aspecto a gente deveria ter regulação, é uma coisa muito grave, né? Que é a possibilidade de formação de multidões. Quando você pega os estudos antroposóficos na história de multidões, a gente vê que o ser humano, quando ele está na multidão, ele tende à violência, à irracionalidade, a ações agressivas, e as plataformas, com essa perfilização e tal, elas propiciam isso, a formação de multidões
que é o que a gente viu dia 8 de janeiro. Né? Então, esse é um assunto complexo que eu acho que deveria estar sendo debatido e não está. A gente está discutindo o PL 2630, mas a gente não está discutindo esse aspecto, né? E se o governo usa esse tipo de serviço, eu acho que deveria ter mais atenção. Eu não tenho conhecimento de qual é a relação do governo com essas plataformas, mas eu acho que isso mereceria uma atenção, uma reflexão maior, que é o que a gente está fazendo aqui. Vamos continuar, viu, Flávia? Flávia, querida, eu quero te agradecer. Sempre muito bom te ouvir, sempre uma aula importante, uma atualização das questões candentes aí do universo digital brasileiro. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho que você desenvolve. E em breve estaremos juntos novamente. Sigam o Twitter da Flávia Lefebvre. Fala o seu Twitter aqui para a gente. Qual que é eu estou com ele aberto aqui, só para o pessoal seguir. Flávia. Eu nunca sei, eu não sei se é Flávia. Não, é Flávia Lefebvre, né? Arroba Flávia Lefebvre, não é? É arroba Flávia Lefebvre. Eu vou colocar aqui, depois que você sair, eu vou colocar na tela e todo mundo vai seguir você ali, porque é muito importante também, é essencial. Obrigada, Conde. E eu tenho lá o meu blog também, onde eu tenho essas ideias. Eu gosto de falar, falo pelos cotovelos, né? Então tá lá tudo desenvolvido. Quem quiser também acompanhar ali, tá lá, é flavialefebvre.com.br. Eu agradeço muitíssimo, Conde, mais essa oportunidade.